Vamos continuar tocando na ferida. Firmeza? Na paz? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal DNA Preto e Branco. Hoje tem Coringão, né? O Corinthians vai jogar a sua sexta rodada aí do Campeonato Paulista. E só que antes de entrar no assunto partida aqui, vou pontuar algumas coisas aqui ainda sobre a final da Supercopa, né? Que não é porque a gente foi campeão que a gente vai deixar de citar esses negócios aqui, né? Essas coisas bizarras que acontecem, né? Geralmente contra o Flamengo, né? Aí vai vir um mulambento aí, vir gritar aí, é aquilo, fica à vontade. Você não pode negar os fatos, mano. Você pode se enganar, né? Mentir pra si próprio, mas contra fatos não há argumento, mano. Então, vou detalhar aqui os pontos aqui, certo? E vou falar brevemente sobre a partida, né? Porque o que esperar dessa partida aí contra o Capivariano, né? Vamos lá, vamos começar aqui pela inscrição do Paquetá, né? Porque, como todos nós lembramos, né? Em 2024, quando o Corinthians foi jogar a semifinal contra o Flamengo, da mesma Copa do Brasil, o Corinthians não conseguiu inscrever o Memphis Depay para aquela partida, né? Por causa de um pequeno ajuste de horário lá, que a CBF não trabalhava até certo horário e tal. Eu não lembro exatamente qual que eram os números lá, mas era alguma coisa num horário bem próximo ali. Misteriosamente, o Paquetá estava disponível para jogo, né? Será que é mais uma coincidência? Não sei, pode ser, talvez não. Isso a gente jamais vai saber, né? Beleza. Telão do estádio. Eu procurei na transmissão, mas eu não achei. Eu acredito que não passou. Mas para quem tava no estádio, eu assisti vários vídeos de vários canais aí que estiveram no Mané Garrincha e falaram que na hora da escalação, né, no telão, aparecia, né, foi passar a primeira escalação do Flamengo, aí aparecia a foto do jogador, o número e veio na ordem, né, tipo do goleiro, lateral, zagueiro e tal, meio campo. Quando chegou no Corinthians, além de não ter a foto dos jogadores, ainda veio pela ordem do número da camisa, né? Ou seja, o André, que era o camisa 49, acabou sendo o último a aparecer. E pra quem assiste aquela bizarrice lá, entende o quê? O cara é atacante, né? É chatice minha isso? Pode ser, mano. Só que, irmão, tá errado, mano. Tá errado. Parece que os caras fazem pra pirraçar mesmo, né? Tentaram de todas as formas, né? E o final foi triste, né, pra eles, né? Constrangimento da rede de esgoto, né? VAR, né, é inútil, inoperante em alguns momentos, omissão das imagens, né, porque a televisão, como sempre, ela tem o tira-teima, né, já que o VAR tava inoperante naquele momento, por que não botou o tira-teima lá, como tinha antes do VAR? Porque eles têm essa tecnologia, né, por que não colocaram? Coincidência, né, pode ser, É embaçado, né, rapaziada? Parece chatice, mano. Só que, irmão, não é só o Corinthians que passou por isso. Todo mundo que vai jogar contra o filhinho da CBF lá passa por isso, mano. Entendeu? Todo mundo. Eu até citei no pré-jogo dessa partida aí que o São Paulo ganhou do Flamengo, né? E os caras ficam esperneando lá o suposto pênalti lá. Recuperaram as imagens. Trouxeram até pra transmissão do jogo contra o Corinthians isso, né? Coisa que não tinha nada a ver. Né? Só que assim, eu acho que quem acabou citando isso aqui foi o Luiz Roberto na transmissão da Globo, né? Assistindo GTV, só que as imagens são as mesmas. Procurei lá essa imagem do telão, não achei, mas se os caras falaram lá é porque foi. Porque ninguém desmentiu, ninguém rebateu. Eles nem vão entrar nessa também, né? Tá tão constrangedor pros caras que eles não vão entrar nessa de querer ir pra um debate, assim, com quem estiver falando. Esse tipo de coisa aqui, porque tá mais do que claro, né? A essa altura do campeonato... Firmeza, passou isso aí, né? Não tinha tira-tema, não tinha VAR, não tinha nada. Legal. Pô, isso aqui é outra patifaria, velho. Pilhado, não sei se vocês conhecem aí da Jovem Pan lá. Pegando pilha com o Cazé, né? Porque o Cazé, numa live dele com o narrador lá da Cazé TV, mais um outro mano lá, um flamenguista. Tirou uma onda, né? Deu uma debochada, falou que era jogo de torcida única e tal. E realmente parecia, né? Não é? E o pilhado pegou pilha. Olha que loucura. Pegou pilha. Falou que o Cazé tava debochando da torcida dele. Tá engraçado, né? Que esse mesmo pilhado aqui é um cara que vive falando aí que chega de mimimi, que futebol tá chato e tal. Você vê, né? Os caras só vêm no contra-argumento quando é favorável pra eles, né? Porque se fosse o contrário, ele ia tá tirando onda junto, ia tá surfando na mesma onda, ia tá dando risada, tirando barato lá no programinha dele daqueles monte de pateta que tem lá.
né? Aquele Maurinho lá no chilique lá, ai, pro Corinthians era super importante, jogando cabelinho pro lado, mano. Vocês nem disfarçam mais, mano. Então, pilhado, não pega a pilha não, mano. Se não é sem mimimi, acabou mimimi. Oxi, não aguenta zoeira, filho? Pra zoar os outros é bom, né? Na hora de ser zoado, não aguenta? Ô, mano, põe no seu lugar de vice-campeão aí e tá suave pra vocês, mano. Legal. Questão física, né? Que a transmissão, né? Na GETV, não me recordo de ter falado sobre isso, mas na Globo lá, os caras falaram que, nossa senhora, né? Que o Flamengo. É bagulho de pré-temporada lá. Desculpinha, mano. Resumindo, desculpinha, mano. Sendo que o Corinthians, assim que terminou o Campeonato Brasileiro ano passado, né? O Corinthians ainda fez mais 4 partidas, né? Que foram as 2 semifinais contra o Cruzeiro e as 2 finais contra o Vasco, né? E os caras estavam reclamando de questão física. Ué, não é o Flamengo que é o milionáriozão que tem um elenco mais foda das galáxias? Aí vai chorar isso aí? Oh, que pataquada, hein, mano? Aí foi lá e soltou essa pérola aí. Foda, né? Aí essa aqui pra lá, né? Falaram que o Palmeiras ia golear, né, ano passado, né? Vimos no que deu, né? Aí depois falaram que o Cruzeiro ia golear, né? Aí a gente viu no que deu, né? E depois o Vasco e por fim agora foi o Flamídia, né? O Globomengo. Defina da forma que você quiser aí. Então o Corinthians passou por cima de todo mundo, contra tudo, contra todas as estatísticas. E é isso, mano. A força da camisa fala muito alto essas horas. A força da torcida, então, nem se diga, né? E tá aí. Sou chocolate. Firmeza? É isso. Aí vamos aqui, essa aqui. Corinthians entrou com uma ação no INPI, né? Que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Contra a Safiel, alegando semelhanças fonéticas, visuais e ideológicas, né? Isso aqui é um recado, eu acho que não vai dar em nada, né? Abriram uma ação lá, mas acredito que não dê em nada. Acusando a Safiel de estar, como que eu posso dizer? Se apropriando do termo fiel, né? Juntamente com o Sá ali, né? No caso, Safiel. E confundindo os torcedores, né? Induzindo o torcedor ao erro. Olha a ideia dos caras. Isso aqui nada mais é do que um recado, porque Safiel nunca vai rolar no Corinthians, né? A depender dos caras que estão lá, esquece, mano. Esquece. Na frente do microfone um ou outro ali pode até se mostrar um pouco mais maleável e tal, mas esquece, mano. Isso aqui não passa do portão pra dentro. Isso aqui só entra no Corinthians a partir de uma intervenção judicial, que é um negócio que já tá sendo debatido. Já tá tendo até um movimento aí de parte da torcida aí a favor da intervenção judicial. Então isso aqui é meio que um recado pra Safiel, né? Que eles não são bem-vindos, não são bem-quistos. E sempre que tem os supostos encontros, né, da Safiel com os representantes do Corinthians, aí tem fotinha, tal, e pá, os caras pegam o papelzinho e mostram assim e tal. Mano, na hora que os caras viram as costas, os caras amassam aquilo e jogam no lixo, mano. Entendeu? Isso daí já tá mais do que evidente, mano. O Corinthians não vai abrir as portas pra SAF em hipótese alguma, entendeu? Enquanto tiver esse modelo associativo lá, não vai rolar, mano, infelizmente. Eu sou favorável, certo? Dentro desse modelo que é a Safiel, eu sou favorável, né? Num passado recente aí eu tinha conteúdo aqui falando sobre isso, bem detalhado, com todos os gráficos, tudo bonitinho. Aí deu problema lá, acabou caindo. Mas sou a favor sim, mano. Não tem como esperar nada melhor do que dessas pessoas que estão lá no Corinthians. Entendeu? A gente vai esperar 3, 4 gestões pra melhorar. Mano, o torcedor tá cansado dessa balela, mano, entendeu? Então os caras, isso aqui é meio que um recado, né? Aí entrou na ação judicial lá, tá alegando essa... E isso aqui também, é bom abrir o olho aí. Eu falo por mim aqui, mas meu canal aqui é meiuca ainda, minúsculo, né? Sem relevância alguma aí, em comparação a outros canais aí que falam do Corinthians. Da forma que os caras estão se posicionando aqui referente a Safiel, né? Usando esse... meio que essa proteção de marca e propriedade, coisa e tal. Mano, não demora muito aos caras começar em cima de canais, mano, que usa imagem, né? Que às vezes usa um trecho do hino, né? Pra você ver, os caras jogando contra a sua própria torcida, né? Então que a gente vai esperar que os caras vão abrir as portas pra uma SAF? Mas não vai de jeito algum. Então, assim, aqui no canal mesmo, o logo aqui do canal foi feito... eu não usei a imagem do Corinthians em si. Lógico, aqui tem, porque eu tô com a camisa e tal. Aí não tem o que falar, né? Mas a imagem do canal foi feita de outra maneira. Já pra não correr esse problema aqui. Mesmo assim, ainda a gente, eu digo, né? Eu me coloco no meio porque eu tô aqui dentro do YouTube, né?
Mas principalmente os canais grandes aí, né? Porque daqui a pouco os caras vão começar a tirar pra cima dos canais, mano. Entendeu? Isso aqui é triste, mano. É triste, né? Porque quem tá aqui pôr na cara, dando a voz, é quem quer o bem do Corinthians, né? E os que querem o mal do Corinthians fazem isso, ó. Processa a Safiel, daqui a pouco vão estar processando os canais, aí processa influenciador e fazem alegações, né? Ilações, né? Que influenciadores recebem dinheiro da Safiel, né? Joga na Medina as ideias pra deixar o torcedor confuso. Isso sim aqui induz o torcedor ao erro. Esse tipo de coisa que vocês fazem, entendeu? Então, deixando esse registro aqui. E sobre a partida, Corinthians e Capivariano, né? Que é esse time aí que parece o Santos, mano. Parece o Santos vermelho, né? Pela sexta rodada, o Corinthians que entra em campo em oitavo. Em oitavo não, em oitavo. Oitavo? Tá em sétimo, mano. Esqueci de anotar aqui. Eu sei que tá com 8 pontos em 5 jogos. O jogo vai ser na Neoquímica Arena, às 8h30 da noite, com a transmissão do HBO Max, mano. Isso aqui é transmissão exclusiva. Não vai ter na TV aberta, não vai ter no YouTube. Transmissão exclusiva. Isso aqui é um dos pequenos detalhes que ainda deixa a desejar na questão de transmissão de jogos, né? Porque é legal quando você tem um leque bem vasto, assim, vários canais, vários streamings. Agora o YouTube entrou nessa também, com alguns canais que transmitem os jogos. Porém, quando fica um bagulho exclusivo assim, você é obrigado a ir lá e assinar pelo menos um mensal ali pra você conseguir assistir o jogo, né? Então isso aqui, querendo ou não, restringe parte da torcida de assistir o jogo. Mas, né, quem somos nós, né, pra reivindicar alguma coisa? Mas tá dado o papo, aqui tá feito o registro. Então o Corinthians possivelmente vai ser aquele jogo mequetrefe, mano. Não espere nada, pós-título, pós-ressaca. Quantas vezes a gente não viu o Corinthians fazer isso, mano? Ganha uma taça, entra no outro jogo numa manhaca desganhenta. E, mano, não tem muito o que esperar. Só que em situações normais, em dias ideais, o Corinthians com seu sub-20, mano, era pra ir lá e passar o carro no Capivariano. Mas não acontece isso, não vai acontecer, né? Se acontecer, é um ponto fora da curva. Mas o Corinthians precisa ganhar o jogo, né? Ganhar o jogo pra encostar mais na ponta ali. Quanto mais ponto o Corinthians fizer, melhor que nos mata. Você decide em casa, né? Então, o Corinthians tem que levar isso em consideração, apesar de, né, ter tido o jogo contra o Flamengo, ter feito como que eu posso dizer? A metodologia ali poupando algum jogador ou outro, pra ter o time total disponível nesse jogo. Só que agora vai começar um jogo atrás do outro, então eu acho que esse papo de poupar aí vai começar a ficar mais reduzido, né? Porque é muito jogo, mano. Então, o Corinthians que tem um elenco reduzido também. Então o Corinthians provavelmente entra em campo com o Hugo no gol, né? Que o goleiro não sofre tanto fisicamente quanto os jogadores de linha. Na lateral, Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Choca, que voltou, né? Não sei se vocês acompanharam isso aí, voltou. Um dos exames lá, acho que foi pro Torino da Itália, né? Que tinha sido emprestado. Um dos exames lá deu negativo e tal. Só que isso aqui também tá fedendo a sujeira, tá ligado? Talvez, não sei, isso é uma suposição, os caras lá desistiram e deram esse migué aí, mandaram de volta. Mas tudo bem, mano. João Pedro é um jovem que é da base, cria do terrão e pode ser aproveitado sim, mano. Tem muito a evoluir ainda, certo? Não é o titular ainda, beleza? Não, ele não tá no status de titular do time, porém é um jogador que pode agregar sim, mano. Então retornou, legal, que mantém o moleque na base. Aí na lateral esquerda o Hugo, mano, mais uma vez nós vai ter que aguentar isso aqui, né? Porque o Hugo já mostrou em diversas partidas aí que não tem condição de jogar no Corinthians. Mas firmeza, né? Contra o Capivariano, né? Porra, se ele conseguir fazer uma partida minimamente decente contra o Capivariano, mano, rescisão de contrato pra ontem, mano. Aí abrindo a volância, o Charles, né? Que é o nosso famoso trem sem freio, desgovernado. Matheus Pereira, Rodrigo Garro e Vitinho. E na frente, Caio César e Guinegão. Retrospecto desse jogo aqui são somente 2 partidas, com 2 vitórias do Corinthians, com 8 gols no confronto, 5 do Corinthians, 3 do Capivariano, com a média de 4 gols por jogo, né? Foram 2 partidas só, 2 vitórias do Corinthians. Não tem como esperar outra coisa a não ser a vitória, né? E já junto com o pré-jogo trouxe essas notícias aqui, né? Essas bizarrices aqui, né? Da mamãe CBF, mamãe esgoto do Varmengo lá, e a gente foi campeão, ganhamos na arquibancada e no campo. Porém, não pode deixar de ser dito isso aqui, porque amanhã depois vai acontecer de novo. E depois de novo e de novo. Porque o presidente do Corinthians nem nota de repúdio soltaram, né?
Eu que acho esse bagulho de nota de repúdio uma covardia do caralho, mas firmeza, que fizesse, mano. Fala assim, ó, a gente foi campeão, fomos melhores, ganhamos o jogo, ganhamos a taça, nossa torcida representou, parecia a torcida única sim, porém não vamos deixar de pontuar isso aqui. Porque em 2024 a gente não conseguiu colocar o Memphis em campo, né? Porque a CBF não trabalhava em tal horário e tal. Dessa vez eles trabalhavam, né? Estavam beleza e tal. Telando o estádio, colocando o Corinthians sem a foto dos jogadores, numa ordem totalmente errada, né? Constrangimento da transmissão do jogo, uma pataquada completa. E mais outras coisas aqui, rapaziada, firmeza? Hoje o vídeo é curto, beleza? Amanhã, depois da partida, a gente volta aí com o pós-jogo aí, espero que com 3 pontos, né? Corinthians que capaz de entrar numa feijoada violenta amanhã, mas tudo bem. Não é tão com crédito, né? Certo, mano? Vai Corinthians.